Graça e paz, irmãos. Que bom ver tantas pessoas aqui, das quais a gente não via tanto tempo. Ainda comentei com o Fernando, deu vontade de abraçar, né? Tanta saudade. Quero cumprimentar você também que está em casa, com a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você para se colocar em pé, para junto adorarmos ao Senhor. Deus ministrou algo no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. É Abacuque 3, 17 e 18. Que ele vem falando Abacuque fala no versículo 17, do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo. Eu estava olhando as plantas de casa e eu observei que algumas haviam morrido. E eu fiquei tão ressentida por elas terem morrido, tão ressentida. E o Senhor falou comigo, ainda que tudo não vá bem na sua vida, você ainda pode dizer como Ele declarou? E eu quero te perguntar nessa noite, quando a doença chegar na sua casa, na sua vida, quando o desemprego, quando a perda de alguém importante, quando as coisas não forem bem no seu trabalho, você pode declarar? Tem momentos que são muito difíceis na nossa vida. E nós nos esquecemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Criador, que Ele tem controle de todas as coisas. Ou nós o adoramos pelas circunstâncias. Ele é Deus que faz florescer, Ele é Deus que faz morrer. Tudo está em tuas mãos. Feche os seus olhos e declare ao Senhor. Eu quero que você repita. Ainda que não estejam as coisas como eu quero, como eu desejo, ainda que eu esteja cheio de problemas, ainda que eu esteja com depressão, ainda que eu perca o meu trabalho, você adora Deus pelo que Ele pode te dar, ou pelo que Ele é, ou pelo que Ele fez lá naquela cruz? Será que nós podemos declarar ao Senhor? Eu quero que você levante suas mãos e declare, e repita comigo: ainda que a figueira não floresça, não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do abrisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da sua santidade. Nós te adoramos, Deus, te exaltamos, Deus, ainda que a doença vir, ainda que a fome vir, ainda que a situação não esteja boa, nós todavia te adoraremos pelo que tu és.
E essa música ela fala: ainda que a figueira não floresça, eu vou te adorar, Senhor. Nós esquecemos que nós somos criados para adorar. Nós não podemos ser levados por circunstâncias. Mas o nosso Deus é aquele que criou todas as coisas e alcançou a mim e você. Mesmo que não esteja do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu quero que você declare ao Senhor, com muita alegria e de coração, como Abacuque fez. Nós não podemos deixados ser levado a nossa adoração por situações. Deus é muito mais do que uma situação. Deus é muito mais que uma doença. Deus é muito mais que uma adversidade. Deus é muito mais do que uma perda. Deus é muito mais que uma depressão. As coisas não vão bem, adore. Como Paulo e Silas naquela prisão. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Aleluia. Poção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias da tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
igreja. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor? Ele é muito mais que uma situação. Ele é muito mais do que aquilo, do que aquela luta que você está passando. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não floresça, que não haja
fruto na vide, o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Somente a igreja, levante suas mãos e declare: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, Senhor, nós vamos cantar ainda. Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós queremos mesmo, Senhor, nos alegrarmos em Ti, Senhor, em Tua presença, Senhor. Queremos entrar no Santo do Santo, Deus. Estende o Teu cedro, Senhor. Nos permite, Senhor, que a Tua fumaça venha invadir este lugar, Senhor. Porque é por Tua causa que estamos aqui, Senhor. A Tua presença é a coisa mais importante nas nossas vidas, Senhor. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você conosco aqui, ligadinho, neste tempo de ministração da palavra de Deus. Mas antes de nós lermos o nosso texto e irmos para a ministração para as nossas vidas desta noite, eu gostaria de te lembrar que no próximo domingo nós teremos a nossa celebração da Santa Ceia. É um tempo especial de Deus para as nossas vidas. Então eu quero te convidar para você fazer parte disso. Será um tempo maravilhoso do toque do Senhor sobre as nossas vidas, um tempo de celebrarmos esta nova vida que o Senhor tem para a nossa história. Então eu quero te convidar para você que se sente confortável, romper as barreiras e estar aqui conosco também presencialmente. Se porventura você não pode estar conosco, você pode preparar aí na tua casa o pão, o suco de uva e celebrar a ceia juntamente conosco. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso 8 e 9, Gálatas 6, versículo 8 e 9, nós estaremos trabalhando o tema, lançando a semente, e há uma expressão, antes de nós lermos este texto, maravilhosa, que eu carrego com minha vida. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Eu sinceramente não sei quem disse essa frase, então me perdoe, por não citar o teu nome. Eu gosto de citar a fonte de onde nós estamos extraindo as questões, mas eu acho fantástica essa expressão. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, eu posso escolher o que semear,
Mas uma vez que eu semeei, a colheita é obrigatória. Isso é fantástico, queridos. Principalmente porque nós vivemos em um país onde tem sido pregada uma cultura da inconsequência. Ou até dentro da igreja, muitas vezes nós temos ouvido um evangelho inconsequente, como se Deus ele fosse resolver. Nós fazemos as coisas erradas e no final das contas Deus conserta tudo. É muito perigoso nós caminharmos dessa perspectiva, né? Pelo contrário, nós vamos ver neste texto que o apóstolo Paulo ele diz: olha, se você semear na carne, você vai colher. Há uma colheita para as nossas semeaduras. E eu gostaria que você parasse para refletir nesta noite sobre o que nós temos semeado, onde temos semeado, né? Qual semente você tem semeado na tua vida? Muitas vezes nós estamos preocupados com as colheitas. Pastor, eu tenho tido uma colheita de divórcio. Pastor, eu tenho tido uma colheita de briga, uma colheita financeira ruim. Muitas vezes nós chegamos com os problemas, com as colheitas, e nos preocupamos em como resolver essa colheita, quando na verdade nós resolvemos a colheita mudando a semente que nós plantamos. Mas vamos lá, acompanhe comigo na tela, Gálatas, capítulo 6, verso 8 e 9, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ouvindo mais esta palavra do Senhor. E o que nós ansiamos é sermos transformados, confrontados, iluminados pela Tua presença e através da Tua palavra, Senhor. Então fala conosco, ministra as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu era pequeno, havia uma história infantil que mexia muito com a minha imaginação. Essa história posteriormente foi também colocada como animação na televisão, e o título dela é João e o Pé de Feijão, pelo menos assim que eu lembro. E a história de feijões mágicos, sementes mágicas, que davam a possibilidade de, uma vez plantadas, a árvore crescia tão grande, tão bela, o arbusto, que chegava até os céus. E lá havia um castelo com tesouros incomparáveis. Porém, havia um gigante que atrapalhava, então, essa conquista dos tesouros. E se eu te dissesse que nós sim podemos semear uma semente que de uma certa forma nos leva para uma outra dimensão e nos faz alcançar tesouros incomparáveis, até tesouros incomparáveis com essas histórias miraculosas, o que você diria? Certamente, queridos, juntamente comigo, você desejaria arduamente. E nós temos sim essa possibilidade de uma semente, ou de semear uma semente em algo que nós vamos colher muito mais do que nós podemos imaginar. O apóstolo Paulo, a primeira semeadura que ele nos fala, nós vamos ver 3 semeaduras nesta noite, é a seguinte: semeando no Espírito, eu colho vida. O versículo 8 nos diz o seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Durante um longo período, principalmente no período em que o apóstolo Paulo viveu, a primeira igreja primitiva, havia uma corrente
de ensino que falava que a nossa carne é totalmente má, totalmente destrutiva. E então não adianta que você faça nada, você pode viver uma vida torta aqui, o que importa é investir na sua espiritualidade. E muitas pessoas distorciam os ensinos de Cristo, né, tendo em vista essas heresias. Por isso é importante nessa noite nós fazermos algumas pontuações. Primeiro, toda a nossa carne é má? Ou todo desejo da nossa carne é pecaminoso? E aqui eu quero te falar logo de cara que não. Os desejos da nossa carne, naturalmente, queridos, eles podem não ser pecaminosos. Agora, entenda que Paulo diz que a nossa carne inclina para o pecado. Ou seja, inclinar não significa que toda a nossa carne é pecaminosa. Eu posso, por exemplo, quando eu chego à noite, depois de um dia de trabalho, cansado, a minha carne, ela deseja o quê? Dormir. É pecado? Não. Mas uma vez que eu fico dormindo o dia todo, sou um preguiçoso, então este excesso destrutivo me torna um pecador na área da preguiça. Quando eu chego na hora do almoço, estou com fome, usamos até uma expressão, né, gigantesca, ampliada, estou morrendo de fome. E daí nós vamos e saciamos aquele desejo da nossa carne, que é a fome. A fome não é pecado, mas o glutão, que é aquele que come exageradamente, ele comete um pecado, porque são práticas destrutivas, assim o alcoólatra, assim o adúltero, aquele que fornica, que faz o sexo antes do casamento, são práticas destrutivas. Então note que o Senhor, Ele não nos criou, Ele não criou o nosso corpo, a parte material, carnal da nossa vida, com o intuito de nos punir, ou de ser um constante fardo na nossa caminhada. Porque a nossa carne, se os desejos, se a prática da nossa carne não é destrutiva, nós podemos caminhar tranquilamente. Por isso que Paulo, ele trabalha aqui esse contraponto de uma semeadura na carne, que gera destruição, ou seja, uma pessoa que coloca todas as suas fichas na carne, uma pessoa que investe tudo na sua carne, ou que vive deliberadamente segundo as vontades e paixões da sua carne, vai colher destruição. Mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Note que uma vez que nós nascemos de novo, nós então recebemos a bênção da vida eterna. Há quem pense na vida eterna como vida futura. Mas não é isso que a palavra diz. Quando nós nascemos do Espírito, nós conquistamos por intermédio de Cristo. Cristo nos abençoa, nos dá gratuitamente a vida eterna. Agora, entenda que a eternidade começa agora. E ela transiciona com a nossa morte carnal para uma realidade somente espiritual. Agora, há pessoas que vivem apenas uma semeadura na carne. Aqui tem uma frase fantástica de C.S. Lewis, que é a seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ah, pastor, então eu não vou viver nada aqui. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que neste momento transitório, nós podemos sim usufruir daquilo que nós temos conquistado, mas precisamos olhar para a nossa caminhada, tendo em vista a eternidade, a vida eterna. Logo, investir na nossa vida espiritual. Quando nós falamos de vida espiritual, falamos de exercícios devocionais com a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a oração. Falamos de uma caminhada de jejum, de uma caminhada na igreja. Não estamos falando de qualquer espiritualidade. Paulo não está falando de qualquer espiritualidade. Você não pode pegar este texto de Paulo e aplicar a qualquer religião, a qualquer prática espiritual, porque Paulo está falando de Cristo. Ele está falando de uma experiência com Cristo e de uma semeadura no Espírito do Senhor, na vida espiritual. Agora, por que nós colhemos vida? Quando nós semeamos no Espírito, nós colhemos a transformação do nosso caráter. Eu leio a palavra transforma a minha vida, ela muda a minha história.
Quando nós semeamos no Espírito, colhemos casamentos transformados. Quando nós semeamos no Espírito, eu colho uma vida transformada. O problema é que nós estamos muito mais acostumados a tentar resolver as colheitas. Pessoas chegam: pastor, eu estou com uma colheita ruim. O que é isso? Pastor, eu estou com um problema. Meu filho está rebelde. Estou com um problema na minha família. Eu estou com problema com alguém no meu trabalho. Eu estou com um problema financeiro. Estamos tentando resolver as colheitas constantemente, quando na verdade o Senhor nos chama a resolver primeiramente a nossa semeadura. Seria muito melhor nós semearmos no Espírito, termos o nosso caráter transformado e colher um casamento bendito. Seria muito melhor nós semearmos uma disciplina espiritual, como oração, jejum, leitura da palavra, estarmos frequentando os cultos, buscando a transformação do nosso caráter, e então deixarmos de ser maus pagadores, ou seja, colhermos resultados das nossas finanças, sermos melhores administradores do recurso que o Senhor tem nos dado, sermos mais comedidos, ao invés de gastarmos mais do que recebemos. Quando nós investimos no Espírito, colhemos vida, porque começamos a ter relacionamentos interpessoais sarados, curados. Quando eu semeio no Espírito, colho vida, porque eu entendo que eu não posso controlar a forma com que vão agir comigo. Mas uma vez que eu sou controlado pelo Espírito, a minha reação é uma reação onde eu tenho domínio próprio. Quando eu semeio no Espírito, eu colho vida. Mas é interessante que há uma semeadura que veio ao meu coração, lá no Salmo 126, que é quando eu semeio lágrimas de oração, eu colho alegria. Falei sobre oração, sobre leitura da palavra, falei sobre jejum, mas muitas vezes nós estamos passando por aflições no momento da semeadura. Estamos tentando semear espiritualmente. E aqui eu quero abrir um parêntese dentro do nosso texto, te dizendo que quando eu semeio lágrimas de oração, eu colho alegria. Salmo 126, verso 5, diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quando nós estamos falando aqui de uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, mas que está passando por lutas, fala de um momento transitório, e ela então semeia, talvez emocionalmente parece ser as suas últimas sementes, o último lançar com as últimas forças, mas quando eu semeio lágrimas de oração, eu posso então colher alegria. Este exemplo do salmista dá a ideia justamente de pessoas que estão lançando as suas últimas sementes. O alimento é escasso, você está no momento onde as intempéries não cooperaram para uma boa colheita, e as suas últimas sementes, você sai chorando diante do Senhor e lançando: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha vida, Senhor, eu estou sendo íntegro, reto, temente ao Senhor, eu tenho caminhado diante do Senhor, me ajuda nessas lutas. E aqui há uma promessa de que com alegria nós colheremos. Colheremos o quê? A bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero te chamar nessa noite a se prostrar diante do Senhor, com lágrimas de oração. Mas também eu quero te chamar a se prostrar diante do Senhor, semeando fé, semeando lágrimas de oração, mas semeando também lágrimas de fé. Ou talvez lágrimas não tenham escorrido dos teus olhos, mas eu quero te chamar a semear fé, para que você possa colher milagres de Deus sobre a tua história. Mateus 17, 20 diz que o Senhor responde: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível.
Quando Jesus está conversando com os discípulos recebem uma chamada de atenção acerca do perdão, que eles deveriam perdoar várias vezes. E os discípulos respondem: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus, na prática, ele está dizendo: olha, vocês não precisam que a fé seja aumentada, vocês precisam exercitar. Porque Jesus, ele diz aqui que se tiver fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequeniníssimo. Hoje você tem a mostarda de Dijon, que nós chamamos, que é uma bolinha, o grão, mas a mostarda mais comum, né, amarela, que nós conhecemos, o grão é minúsculo e tem uma película por fora dele. E Jesus está dizendo: se vocês tiverem só isso aqui de fé, grandes coisas acontecerão, nada vos será impossível. Ou seja, se nós temos uma caminhada de integridade na presença do Senhor, de fidelidade, temos praticado a palavra de Deus, a palavra tem transformado o nosso caráter, e ainda assim nós precisamos de um toque do Senhor, de transformação no cônjuge, né, em alguém da família, ou um toque de cura. É sobre isso que o Senhor está dizendo: exercite a sua fé. Você já fez tudo o que diz respeito à tua caminhada, agora o passo é exercitar a sua fé. Por que eu disse que você já fez tudo que está de acordo com a tua caminhada, aquilo que você precisa fazer? Porque há muitas pessoas que tratam a esposa mal, ou o esposo, não educa os seus filhos, não dedica tempo na educação, não corrige a rebeldia, gasta dissolutamente o recurso que o Senhor o abençoa com o salário, vive uma caminhada totalmente desregrada, e daí chega nesse momento e fala: eu preciso exercitar a minha fé. Por favor, né, querido? Viva a tua parte, seja transformado pela presença do Senhor, deixe o teu caráter ser alcançado pelo Senhor, viva, ame as pessoas, trate bem as pessoas que estão ao teu redor, o teu cônjuge, teu esposo, esposa, eduque seus filhos, crie-os na admoestação, na correção do Senhor, se necessário for, na idade correta, use a vara. Agora, uma vez todas essas coisas sendo cumpridas, e mesmo assim você precisa de um milagre, exercite a tua fé. O perdão não é uma questão de fé, é uma questão de atitude. Amar a esposa não é uma questão de fé, é uma questão de atitude. Amar os filhos e corrigi-los não é uma questão de fé, é uma questão de atitude. Ser alguém de caráter nos negócios não é uma questão de fé, é uma questão de atitude. Muitas vezes nós transferimos para Deus questões que são nossas. Por isso, quando eu digo semeando fé, eu colho um milagre, eu estou dizendo da parte que não nos diz respeito. Uma vez que eu compro com a minha parte, e ainda assim eu preciso de uma intervenção divina, é nesse sentido que eu creio. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor vai agir, e então eu tenho a possibilidade, a oportunidade de colher milagres na presença de Deus. Quando eu semeio no Espírito, eu colho vida. Quando eu semeio lágrimas de oração, eu colho alegria. Quando eu semeio fé, eu colho milagres. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça e orar nesta noite. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te chamar a mudar a tua semeadura. Se a tua semeadura tinha sido até hoje uma semeadura carnal, eu quero te convidar a semear também no Espírito. E te deixar o verso 9 de Gálatas 6. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Uma semeadura bendita na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós oramos por este irmão, por esta irmã que nessa noite identificou que a sua semeadura era muito mais carnal, voltada para as coisas deste mundo. Nós te pedimos, Senhor, que haja nessa noite uma força interior, ó Deus, que leve este irmão e esta irmã a semear na sua vida espiritual, a viver uma realidade na tua presença, a buscar a tua palavra, a buscar, ó Deus, a vida no Espírito, é claro, sem deixar as suas obrigações presentes,
porque nós ainda estamos nesse período transitório, mas ter a mentalidade voltada para a eternidade. Porque nós sabemos que uma vez que semeamos na palavra, semeamos na tua presença, a nossa vida começa a ser transformada e nós começamos a experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos vivenciar esta vida no Espírito. Oh, Senhor, há pessoas que estão derramando lágrimas de oração, que o Senhor possa colher, ó Deus, cada uma dessas lágrimas, e através da fé de cada irmão, exercer uma caminhada de vitória. Oh, que esse irmão, essa irmã possa alcançar o milagre, a recuperação, a transformação, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Assim como você está, meu irmão, minha irmã, estenda as suas mãos. Eu quero impetrar a bênção sobre a tua caminhada. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vai para uma caminhada de vitórias, em nome de Jesus.